O texto diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem, nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Vamos orar mais uma vez. Pai, que tudo que a gente fale, que reflita, pense, seja para a tua glória. Que o Senhor conduza esse estudo e que nos faça parecer mais com Cristo. Em nome de Jesus, amém. Eu vou começar nosso sermão de hoje lendo um trecho do Nietzsche. Então já peço para vocês não se escandalizarem com o conteúdo, tá bom? E eu quero deixar claro que eu não concordo com o que ele disse, tá? O trecho diz assim: Nunca ouviram falar do louco que acendia uma lanterna em pleno dia e corria pela praça gritando: Eu procuro Deus, eu procuro Deus. Mas aqueles que não acreditam em Deus ficavam rindo e diziam: Estará perdido tal uma criança? Estará escondido? Estará com medo de nós? Terá viajado? O louco então gritou: Para onde foi Deus? O que vos direi? Nós o matamos, vós e eu. Somos nós todos os assassinos. Mas como fizemos isso? Como esvaziamos o mar? Como apagamos o horizonte? Como tiramos a terra de sua órbita? Para onde vamos agora? Não estamos sempre caindo? Para frente, para trás, para os lados? Mas haverá ainda um acima, um abaixo? Não estaremos vagando através de um infinito nada? Não sentiremos na face o sopro do vazio, o imenso frio? Não virá sempre noite após noite? Não acenderemos lâmpadas em pleno dia? Não podem ouvir o barulho dos coveiros enterrando a Deus? Ainda não sentiram o fedor de decomposição divina? Os deuses também apodrecem. E Deus morreu. Deus está morto. E nós o matamos. Eu deixei claro o disclaimer porque em uma outra oportunidade eu usei esse texto e comecei lendo direto e as pessoas estavam com o olho esbugalhado, boca aberta e desesperadas. Então, bom deixar claro que esse texto não é meu, tá? Esse texto é famoso do Nietzsche, né? Tanto é que essa frase final dele deu até origem a um filme aí, O Deus Não Está Morto, né? Que é uma resposta ao Nietzsche. Mas eu não sei quantos de vocês já chegaram a ler o texto, o livro que Nietzsche faz essa citação, ou já estudaram um pouquinho dele. E vocês vão descobrir que Nietzsche, na verdade, não está falando que a ideia de Deus está morta. Nietzsche não está falando que encontraram uma criptonita divina, que a ciência avançou tanto que Deus não é mais necessário, ou que conseguiram provar que Deus não existe. Na verdade, o que Nietzsche está fazendo é simplesmente uma leitura da sociedade da época. Ele está dizendo o seguinte: a nossa sociedade, uma sociedade que cresceu com valores morais e éticos cristãos, estão deixando esses valores de lado. A nossa sociedade, que antigamente valorizava o cristianismo, isso falando da Europa de alguns séculos atrás, agora não valorizam mais. Então, por mais que as pessoas se diziam cristãs, a gente começa a perceber que a ética cristã não estava mais dentro da sociedade. A forma de viver cristã não fazia parte do dia a dia das pessoas. E a primeira forma de uma religião cair é quando a sua ética vai deixada de lado, quando a sua forma de viver é abandonada. Então Nietzsche ele traz uma ideia quase de um profeta de sua época. Ele percebe que a Europa está deixando o cristianismo, ele começa a alertar as pessoas: Deus está morto em nosso meio, nós o matamos. Então Nietzsche propõe uma nova forma de viver, que é o niilismo, que muitos de vocês já ouviram falar. Basicamente a ideia de que, se a gente não tem mais uma ética cristã, a gente precisa criar a nossa própria ética. A vida não tem sentido, a gente precisa criar sentido. A gente precisa ir atrás daquilo que a gente acredita ser bom pra gente, que vai trazer a gente feliz e tudo mais. Corta para 2025, corta para o nosso ano atual. A gente vive hoje em um ambiente, em um mundo, em que, embora não seja exatamente como Nietzsche disse, a nossa vida, a nossa sociedade prega valores muito similares, né? Afinal, o grande parâmetro das nossas ações, pensamentos que a mídia traz, que as revistas trazem, que os livros trazem é: faça aquilo que vai te fazer feliz.
o grande parâmetro de todas as coisas é o que vai te trazer satisfação, o que vai trazer alegria aos seus desejos. Se você quer ser rico, você tem que ir atrás de ser rico. Se você quer ter status, você vai atrás de status. Você vai atrás daquilo que vai te fazer feliz, você cria seus próprios valores, e o grande parâmetro do que é certo e errado é: aquilo vai ser bom para mim? Aquilo vai me satisfazer? Essa visão de mundo, ela explica muitas coisas da nossa ética atual, da nossa forma de viver hoje. Inclusive, aquela visão da sociedade líquida, né, que é bastante famosa. Afinal, se a gente é o nosso parâmetro do que é bom e que é ruim, do que é certo e errado, e a gente muda constantemente, né? O nosso emprego ideal, a nossa esposa, marido ideal, o nosso filho ideal, o nosso carro ideal muda todo ano, todo mês, toda semana. Imagina a gente se basear nisso para ter algum valor ético. A sociedade líquida é isso. A gente está sempre mudando, porque a gente muda. E o nosso grande parâmetro de valor é a gente mesmo. E talvez vocês estejam se perguntando: tá bom, beleza, legal. Mas o que isso tem a ver com o nosso texto de hoje? Qual é a relação disso tudo com o texto de Marcos 8 que a gente leu no início da pregação? É interessante a gente perceber que uma vida focada em si mesmo, ela não surge com uma crise religiosa do século XVIII, XIX ou XX. Ela sempre existiu, de formas diferentes, por motivos diferentes. A gente tem hoje a nossa vida tentando se satisfazer a nós mesmos, a gente tem Nietzsche tentando arranjar um motivo para isso um tempo atrás, mas desde a queda, desde o pecado de Adão e Eva, o homem e a mulher sempre têm como grande parâmetro do que a gente tem que fazer aquilo que vai satisfazer a gente. Uma vida autocentrada, ou uma vida em que a gente reluta para morrer para nós mesmos. Então, para a gente entender um pouquinho melhor o nosso texto de hoje, assim como para a gente entender qualquer texto bíblico, é importante entender o contexto desse texto. E se a gente ler a passagem anterior à passagem que a gente leu hoje, ela diz assim, em Marcos 8, de 31 a 33. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Isso ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. E se a gente voltar um pouquinho no texto, alguns versículos anteriores, a gente vai ver que Jesus pergunta para os seus discípulos quem ele era. E é interessante que o próprio Pedro diz que ele é o Cristo, ele é o Messias esperado. Então, antes do texto que a gente leu hoje, a gente tem Pedro afirmando a identidade de Jesus, de um lado. Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias. Depois, Pedro falando para Jesus: Jesus, você não vai morrer, e eu não vou deixar você morrer. Acabei de falar para você que você é o Cristo, o Messias, então você vai ter que reinar sobre Israel, você vai ter que expulsar os romanos daqui, eu não vou deixar nada de ruim acontecer para você. E a fala de Jesus para Pedro, que acabara de falar que ele era o Cristo, é: afaste-se de mim, Satanás. Então é nesse contexto, Jesus ser reconhecido como Messias, predizer a sua morte, e depois ser um discípulo tentando impedir ele de que morresse, que passa o texto de hoje. E ele começa com um chamado, que é o que a gente tem no versículo 34. O versículo 34 diz assim: então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pode parecer uma mudança brusca de assunto, né? Então Jesus uma hora fala de ser Messias, outra hora ele fala sobre a sua morte, aqui ele está falando sobre o chamado de Jesus. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente lê as Escrituras, para não achar que são vários aforismos, né? Como se os autores bíblicos simplesmente colocassem vários textos lá de forma aleatória, vários pensamentos de Jesus. Quando a gente tem uma ordem nas Escrituras, é porque o autor quer dizer para a gente alguma coisa. Inclusive essa ordem aqui, ela aparece em Marcos, mas aparece em outros evangelhos também. Então, a gente tem que entender esse contexto para entender o texto do chamado de Jesus. E talvez o lado mais óbvio
de entender o contexto nesse texto é a gente pensar sobre a morte, né? Jesus acabou de falar que ele ia ser morto, e aqui ele dá mais detalhe sobre a sua morte. Ele fala sobre a morte de cruz. Então ele fala que ele vai morrer, ele dá a entender que ele vai morrer uma morte de cruz, e quer que aquele que o siga também tenha essa morte de cruz. E a gente pode olhar esse texto de uma forma muito literal, o que é bastante estranha, do tipo, beleza, Jesus está dizendo que aquele que quer seguir a ele deve morrer, e vai viver e morrer do jeito que ele viveu e morreu. Isso não faz sentido, obviamente, porque não é todo seguidor de Jesus que vai morrer a morte de cruz. Inclusive, pensar isso é simplesmente falar que a morte de Jesus não é suficiente. E também ter uma autoestima muito alta, achando que a gente, morrendo pelos nossos pecados, a gente ia se salvar. Então, talvez esse lado mais extremo aqui, todos concordemos que não faça sentido. Só que tem uma outra forma de ver essa situação da morte, que não é tão radical, e às vezes pode entrar na nossa cabeça, que é a ideia do tipo, eu sei que eu não preciso morrer literalmente igual Jesus, eu sei que eu não preciso ser açoitado pelos soldados romanos, mas, para eu viver igual Jesus, eu preciso estar sofrendo, eu preciso ter uma vida de sofrimento, né? Então, se o parâmetro é Jesus ser crucificado, morto, então, esse é o parâmetro para mim, a minha vida tem que ser de sofrimento, minha vida tem que ser difícil, a minha vida tem que ser perrengue após perrengue. Isso não parece ser uma ideia muito bíblica. A ideia bíblica é que, de fato, a gente vai sofrer. É muito claro com relação a isso, né? Tanto os sofrimentos por conta do mundo pecaminoso que a gente está, nós somos pecadores, as pessoas são pecadoras, o mundo jaz no pecado, o mundo geme por conta do pecado, então a gente vai sofrer por conta de nós mesmos e dos outros. Além disso, a Bíblia também fala, em Hebreus 12, por exemplo, que os filhos de Deus vão sofrer de uma forma diferente para a nossa santificação. Então Deus vai fazer com que a gente passe algumas situações para nos ajudar a parecer mais com Cristo. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair numa visão masoquista da realidade. Uma visão que no fundo é até orgulhosa. Sabe aquela imagem que a gente tem que o crente, aquele cara que está sempre sofrido, doendo, e ele está continuando com a fé, aquele cara é crente de verdade. Aquele cara que acontece tudo de ruim com ele, aquele cara é cristão. Né? Aquele cara que vai no deserto peregrinar, passa fome, passa necessidades. Aquele é um cara cristão. Como se o evangelho e o sofrimento fossem a mesma coisa. E é estranho esse olhar. Porque de fato a gente vê que Jesus sofre, mas a gente vê Jesus em eventos, em jantares, em cânticos com seus amigos, celebrando também. Porque no fundo, o evangelho, até quando ele traz sofrimento para a gente, é para no fundo trazer alegria. O evangelho é o evangelho da alegria, e não do sofrimento, embora o sofrimento faça parte. Então, para a gente compreender esse chamado de Jesus, para a gente tomar nossa cruz, a semelhança dele, a gente precisa ter essa imagem da morte, desse sofrimento de um lado. Só que a gente precisa ter do outro lado a afirmação que Pedro fez. Imaginem vocês que quem está predizendo a sua morte não é uma pessoa qualquer. É simplesmente ali o Messias, o Rei do Universo, o Filho de Deus. É aquele que, como ele mesmo diz, poderia proferir uma palavra e os anjos celestiais iam descer e salvá-lo. Então, para a gente entender um pouquinho mais o que Jesus quer dizer quando ele fala para a gente tomar nossa cruz e segui-lo, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Filipenses, capítulo 2. A gente vai ler do versículo 1 até o 8. Filipenses 2, 1 a 8. O texto diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus,
não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Tenham o mesmo modo de pensar de Jesus, que mesmo sendo Deus, se esvaziou, se humilhou, morreu. Eu acho que o contraste entre Marcos 8 e Filipenses 2 ajuda a gente a entender um pouquinho o texto de Marcos 8. Então percebam que de um lado a gente tem nos dois textos a exaltação de quem Jesus é. Ele é Deus, ele é o Messias. Por outro lado, nos dois textos a gente tem a ideia da humilhação e da morte. E nos dois casos a gente tem um chamado para seguir, seja no pensar, seja nos caminhos, o Mestre. E qual que é esse modo de pensar que Paulo traz para a gente seguir a Jesus? É quando ele diz: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E o que é isso, no fim, se não negar a si mesmo? E o que é isso, se não carregar a sua cruz? Carregar a nossa cruz tem muito mais a ver com essa ideia de negação de si. Que ela pode sim, em alguns momentos, estar relacionada a sofrimento. Às vezes, para a gente negar nós mesmos, nossos desejos, nossas vontades, o que a gente quer fazer, a gente vai sofrer. Mas percebam que não é o sofrimento pelo sofrimento. Não é o carregar a cruz pelo carregar a cruz. Não é simplesmente eu tenho que sofrer porque Jesus sofreu. Não é um legalismo. Lembrem-se que o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve. É a ideia de Jesus falando: afaste de mim esse cálice, Pai. Mas Jesus tomando o cálice, porque ele queria agradar o Pai. Ele queria salvar o seu povo. O carregar a sua cruz, que Jesus chama a gente para fazer, é essa negação da gente mesmo para ver uma vida direcionada ao Pai, direcionada a Deus e direcionada aos outros. Jesus poderia ter vencido qualquer batalha, poderia ter se declarado o rei de Israel, ele poderia ter feito com que todos os judeus ali se submetessem à sua vontade. Mas o que ele fez foi obedecer ao Pai e salvar o seu povo. Então, o chamado de Jesus, no fundo, ele é um chamado para a gente sair de si mesmo, para a gente sair dessa vida que a gente só consegue olhar os nossos próprios interesses, desse orgulho, esse egoísmo que faz com que a gente viva cercado por espelhos. Para tudo que a gente olha, para as pessoas, para Deus, para as nossas relações, a gente só vê o que é bom para a gente. A gente só vê o que interessa para a gente. A gente morrer para a gente mesmo. E por mais paradoxal que possa ser, é só quando a gente morre para a gente que a gente pode ser quem a gente realmente é. Depois da continuação do texto, Jesus mostra algumas consequências da loucura que é ficar preso em si. A pessoa que fica presa em si, achando que é sábia, achando que é poderosa, Jesus mostra essa loucura. Então, dos versículos 34 a 37, Jesus diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Sempre que eu leio esse texto, por algum motivo muito esquisito, eu lembro da época da pandemia, que as pessoas compraram um monte de estoque de papel higiênico. Eu não sei se vocês lembram disso, mas teve umas fake news, nem era verdade, que acho que a produção de papel higiênico estava sendo afetada, não sei porquê. E as pessoas correram para fazer estoque, inclusive os conhecidos meus. Eu acho que tem uns que estão usando estoque até hoje, assim, de 5 anos atrás. Então o pessoal fez lá, construiu um império de papel higiênico. E percebam que, é óbvio que é um exemplo meio esquisito da coisa, mas percebam que está por trás da mentalidade, né? Eu preciso me garantir. Eu preciso garantir minhas necessidades aqui, minha higiene, meu bem-estar. Os outros que se virem, né? Se for um cara mais empreendedor, talvez pode pensar, depois eu vendo um pouquinho aqui, num preço mais elevado e tudo mais. Aqui, obviamente, não é ganhar o mundo inteiro, como Jesus diz, né? A não ser que o papel higiênico virasse uma moeda de troca, que é improvável. Só que essa ideia de tentar, sempre que possível, conquistar os benefícios para si.
conquistar o status, o poder. Né? Eu não posso abrir mão do meu bem-estar. Mesmo que o meu amiguinho, quando ele chegar no mercado, não vai ter nada. Eu quero me garantir. Então, percebam que Jesus está contrastando aqui a vida de quem está buscando a própria salvação, daqueles que se entregam para Deus. E aquele que só consegue olhar para si, aquele que só consegue se enxergar, aquele que acha que pelas próprias forças vai conseguir alguma coisa, é a pessoa que se frustra no caminho. Só que aquele que se entrega para o Senhor é aquele que se salva. Né? Então, Jesus está mostrando aqui a consequência de duas formas diferentes de se viver. Conquistar bens, conquistar riquezas, conquistar poder, não quer dizer nada. A pessoa que está construindo o império do papel higiênico, está achando que consegue se garantir sozinha, não está fazendo nada. Né? Lembrem-se daquela história que Jesus conta, daquele homem que ajuntou posses no celeiro, e construiu um monte de coisa, e conquistou dinheiro, e conquistou ali poder e tudo mais. O que Jesus fala para ele? Louco, não sabe que sua alma será levada essa noite? Agora, uma vida de amor a Cristo, uma vida que envolve a morte para si, uma vida que envolve a morte para si, é a vida que vai trazer vida verdadeira. Mais uma vez o paradoxo. Uma vida que a gente vive para a gente mesmo, traz morte. Uma vida que a gente morre para nós mesmos, é a vida que traz vida. A morte traz vida e a vida traz morte. E depois Jesus continua com outro alerta. Pois quem, nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com santos anjos. Então, mais uma vez, aquele que está preocupado somente com a sua própria vida se perderá. Jesus falou antes de poder, agora ele está falando de status. Né? Então, lembrem-se o que significava para aquelas pessoas, naquela época, para o leitor imediato do texto, falar que ele era um seguidor de Jesus. Ele seria expulso da família, provavelmente, poderia sofrer perseguições, poderia sofrer preconceitos, e em casos mais extremos, poderia até mesmo ser morto. Então, o que Jesus está falando? Aquela pessoa que está mais preocupada em se manter em alta diante dos homens do que em obedecer ao seu Senhor, ela pode parecer muito grande diante dos outros, mas ela é rejeitada por Deus. Isso aqui não significa que Cristo precisa da nossa aprovação. Não é que Jesus precisa muito que a gente ame Ele. Nós somos pessoas aqui, pecadoras, que precisamos o tempo todo que o nosso amiguinho, nossa família, nosso chefe, nosso professor, quer que seja, aprove a gente. A gente vive constantemente em busca de aprovação. Mas Jesus não precisa disso. Jesus não precisa da nossa aprovação. Até porque, lembre-se, por exemplo, da cena do batismo, em que o Pai fala para Jesus: esse é meu Filho amado, em quem me agrado. Então, perto do amor do Pai, o que é o nosso amor para Jesus? Só que Jesus mostra a consequência de alguém que o nega, não porque ele precise da gente, mas porque isso mostra que, no fundo, a gente não ama a Deus mais que tudo. A gente ama nós, o que as pessoas acham da gente, acima de todas as coisas. O nosso temor dos homens, que no fundo não é nada mais, nada menos que um orgulho, afasta a gente de Deus e nos prende em nós mesmos. Aquela ansiedade constante de pensar: o que a pessoa está pensando de mim? O que ele vai achar se eu fizer isso, aquilo? No fundo, é uma vida presa em si mesmo. A gente não consegue sair de si. Lembre-se, por exemplo, quando Jesus fala também para as pessoas abandonarem as suas famílias e segui-lo. É óbvio que Jesus não está ali incitando que as pessoas briguem com o pai, com a mãe, com o irmão, com o filho, etc. Mas ele mostra que o amor a Deus tem que estar sempre acima de todas as coisas. E quando a gente se preocupa mais com o que os outros vão achar da gente do que com o que o Senhor vai achar, a gente está com o nosso amor bagunçado. Nosso amor não está apontando para o Senhor, está apontando para a gente mesmo. Então, carregar nossa cruz não é uma vida de coisas dramáticas acontecendo todo dia, uma vida daquelas séries que tem, do cara super azarado, que acontece tudo de ruim com ele. Não é isso. O caminho da cruz, que Jesus chama a gente para trilhar, é de uma morte diária para o nosso ego, para o nosso eu orgulhoso, para os nossos desejos egoístas, para que a gente possa, morrendo para a gente, viver uma vida direcionada para Deus e direcionada para o próximo.
E como eu já comentei, o mais louco de tudo isso é pensar que quanto mais a gente morre para a gente mesmo, mais a gente consegue ser a gente mesmo. Quanto menos a gente pensa na gente, menos a gente se preocupa em ter poder, em ter status, em que as pessoas nos amem e coisas do tipo, mais a gente consegue ser livre para ser quem a gente realmente é. E ter todas essas coisas que a gente pode ter, de fato, algum tipo de poder, dinheiro e coisas do tipo, de uma forma saudável. Eu tenho lido recentemente bastante livros sobre esse tema do egoísmo, do egocentrismo e tal, e muitas vezes de autores, inclusive, não cristãos. E, inclusive, que a maioria deles parecem ter descoberto essa fórmula do segredo, né? Quanto menos a gente pensa na gente, melhor ficam nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossa vida como um todo. Menos a gente fica ansioso, porque a gente não passa o dia inteiro pensando na gente, o que aquela pessoa vai achar, o que eu tenho que fazer, como é que eu vou conquistar isso, aquilo e tudo mais. Só que a beleza do chamado de Jesus não é só esse esquecer de si. É um esquecer de si que direciona o nosso coração para o nosso Senhor, que direciona a nossa visão para o próximo. Então, essa verdadeira alegria que alguns autores parecem estar encontrando, ela não é por acaso. É porque viver da forma que Jesus chama a gente para viver, nada mais é, esse chamado de Jesus, nada mais é do que um chamado para a gente viver como a gente foi criado para viver. Não sei se vocês se lembram, mas uma das primeiras mudanças que acontecem quando Adão e Eva comem do fruto proibido é o quê? Eles olharem para si e perceberem que estavam nus. Eles não tinham reparado nisso. Eles não sentiam vergonha disso. Eles estavam ali vivendo. De repente eles comem ali aquele fruto, eles olham para eles mesmos e ficam envergonhados com o que as pessoas vão achar deles. Olha só. Tem um autor chamado Michael Reeves que ele diz o seguinte: após comerem o fruto, Adão e Eva não pararam de amar. Eles foram criados como amantes à imagem de Deus, e eles não podiam desfazê-lo. Na verdade, o amor deles mudou. Quando o apóstolo Paulo escreve sobre pecadores, ele os descreve como amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, mais amantes do prazer do que amantes de Deus. Amantes permaneceremos, mas distorcidos. Nosso amor pervertido e mal orientado. Criados para amar a Deus, passamos a amar nós mesmos e qualquer coisa, menos Deus. Isso vemos no primeiro pecado de Adão e Eva. Eva toma e come o fruto proibido porque ama a si mesma e obtém a sabedoria para si. Superou qualquer amor que ela poderia ter tido em relação com Deus. Nós fomos criados para viver em direção a Deus e aos outros. Faz parte da nossa natureza. E o que o pecado faz? Ele inverte esse amor para nós mesmos. E o que Jesus chama a gente para fazer então, é a gente se negar e voltar para aquilo que a gente foi criado para fazer. Tem uma imagem da relação entre as pessoas da Trindade que reflete bastante isso. Na teologia, o pessoal usa o termo pericoreses, mas a gente pode chamar também da ideia da dança da Trindade. O que é a ideia da dança da Trindade? A ideia é que as pessoas da Trindade, desde a eternidade, estão sempre se direcionando e amando umas às outras. O Pai ama o Filho se doa pelo Pai, o Espírito Santo aponta para Jesus. Inclusive, essa ideia da relação entre as pessoas da Trindade é uma das principais diferenças do cristianismo para outras religiões monoteístas. Porque Deus sempre foi amor. Deus não começou a amar depois que Ele criou alguma coisa. Deus sempre foi amor, porque as pessoas da Trindade sempre se amaram e se direcionaram umas para as outras. E a gente foi criado para participar dessa dança, tanto em direção ao Criador, quanto em direção aos outros. Só que o pecado, como eu comentei, redireciona esse amor que é para fora, para focar para si mesmo. Mas pela restauração da criação, pela morte de Jesus, a gente pode voltar a tentar viver aquilo que a gente foi criado para viver. E é para isso que Jesus chama a gente. Para a gente se doar. Para a gente sair de si. Não é um legalismo, não é um sofrimento pelo sofrimento, mas é um abdicar-se de si pelo motivo certo. Eu trouxe aquele texto de Nietzsche no começo para a gente tentar refletir um pouquinho o quanto que a gente tem matado Deus no nosso dia a dia. A gente vivendo uma vida só para si, a gente acreditando talvez que Deus exista, a gente acreditando na Bíblia e tudo mais, só que Deus está deixado de lado, não faz parte da nossa prática diária.
A nossa prática diária, a nossa vida, a nossa ética é pensando o que vai me satisfazer mais, o que vai trazer mais benefícios para mim. E o Senhor é deixado de lado, é colocado afastado da nossa vida. Fazer parte dessa dança trinitária, desse sair de si, desse entregar-se para o outro, desse viver para Deus não é fácil. Mas a gente sabe da ótima notícia, que Jesus já carregou a cruz mais pesada de todas, que é a morte pelos nossos pecados. Sendo o próprio Deus, Ele carregou a cruz, Ele abdicou de todas as coisas por amor ao Pai e por amor ao seu povo. Então, pela nossa fé em Cristo, a gente pode descansar nele e a gente pode segui-lo. Não que vai ser fácil, mas o primeiro grande ato que a gente pode ter para tomar nossa cruz é a gente saber que a gente não tem força para carregá-la sozinho. Que a gente precisa do nosso Senhor, a gente precisa da nossa igreja para segui-lo. E eu queria encerrar nosso estudo de hoje com o último trecho do Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Lewis diz assim, no último trecho de Cristianismo Puro e Simples: esse princípio rege a vida inteira, do começo ao fim. Entregue-se, pois assim você encontrará a si mesmo. Perca sua vida para salvá-la. Submeta-se à morte cotidiana de suas ambições e dos seus maiores desejos, e no fim, à morte do seu corpo inteiro. Submeta-se a ela com todas as fibras do seu ser, e você encontrará a vida eterna. Não guarde nada para si. Nada que você não deu chegará a ser verdadeiramente seu. Nada que não tiver morrido chegará a ser ressuscitado dos mortos. Se você buscar a si mesmo, no fim só encontrará ódio, a solidão, o desespero, a fúria, a ruína e a podridão. Se buscar a Cristo, o encontrará, e junto com Ele encontrará todas as coisas. Vamos orar? Pai, obrigado pela morte de Cristo. Obrigado porque Ele levou a nossa cruz. Ele viveu uma vida de doação, de amor a Ti, de amor a nós, a Tua igreja, para a Tua glória, Senhor. Que a gente possa aprender com Cristo a viver uma vida de doação, uma vida em que a gente sai de si mesmo, uma vida em que a gente não vive só em direção aos nossos próprios desejos, à nossa própria vontade, mas que a gente vive uma vida de amor a Ti, em direção a Ti, em direção ao outro. Que o Senhor nos ajude a nos negarmos dia após dia, a morrermos nós mesmos dia após dia, para viver uma vida de santidade diante de Ti. E assim também a gente poder ser a gente mesmo. Não pessoas ansiosas, mas pessoas que vivem como parte da dança trinitária, como parte da tua missão. Em nome de Jesus, amém.